Queria só usar este segmento, este início do vídeo, para vos alertar de que muita gente manda mesmo ameaças para aqueles animadores, para aqueles diretores, só porque a adaptação não foi da maneira que as pessoas queriam. E de certa forma vocês acabaram por ver neste episódio que isso realmente pode afetar muito, imensamente, uma pessoa. E na indústria da anime é algo bastante recorrente, e não só na vida, em tudo, no geral. E portanto, muitas das vezes, se vocês repararem que alguém está a se sentir mais em baixo, se alguém realmente mudou muito de repente, drasticamente, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, embora nem sempre se note, infelizmente, isso, uma palavra de afetuosa, uma palavra de consolo, estar lá para a pessoa, às vezes pode ser o necessário para que não despolete coisas piores que poderiam, por exemplo, ter acontecido como neste episódio. Portanto, embora seja realmente uma obra de ficção, é baseada em coisas reais e, como tal, se vocês precisarem de alguma coisa, e mesmo podem falar comigo sem problemas. E além disso, tem um bando de números, SOS Voz Amiga, tem muitos sítios onde vocês podem realmente, portanto, pedir ajuda, nem que seja para falar com alguém, porque falar ajuda, ok? Portanto, nunca, mas nunca desmereçam ninguém que possa passar por isso, e nunca, mas nunca mandem qualquer tipo de ameaça para animadores, diretores, qualquer coisa que seja, porque vocês podem ver muito bem o espelho disso neste episódio. Portanto, estamos aqui de volta para mais um episódio de Oshinoko. E sim, eu sei, mais um vídeo de Oshinoko, ainda agora lancei outro. É verdade, mas este episódio foi muito bom, portanto eu tinha que falar sobre ele. Portanto, aguentem, mas hoje vai ter que ser, portanto, mais um vídeo sobre Oshinoko para falar do episódio 6, que focou bastante na nossa personagem de cabelo azul, a menina Akane. E um episódio bastante difícil de digerir, bastante complicado de assistir. Foi difícil, principalmente aquela parte final foi muito difícil de digerir. E realmente teve um peso enorme. Se alguém achava, como eu já tinha dito no último episódio, que aquilo parecia tudo um build-up de algo que iria acontecer, portanto, se alguém achava que realmente isto estava a ficar mais soft, mais apenas dia a dia, aqui está um episódio que contraria completamente isso. Portanto, episódio 6 de Oshinoko é o que eu irei falar. E queria já agradecer mais uma vez o feedback dentro do possível. O vídeo anterior do Oshinoko por acaso não teve assim tanto feedback quanto isso, mas apesar de tudo, agradecer a todos. Estamos perto dos 700 subs e eu vejo que muita gente que vê os vídeos não é sub, portanto não se esqueçam de deixar o sub, que não vos custa nada, e a mim é bastante porreiro porque eu gostaria muito de chegar aos 1000 subs, ok? Portanto, este episódio começa, não foca muito na parte da Ruby e da Kana, até agora tivemos muitos episódios focados neles. Neste aqui foi um episódio focado no Aqua e nos atores que estão com ele naquele reality show de romance, ok? Portanto, o episódio foi muito focado à volta disso, foi muito focado à volta do Aqua. Vemos que as várias personagens, como a Yuki, vamos já lá interagir com os outros rapazes, vemos que realmente temos uma evolução no que toca nas relações deles, porque o Aqua ele mesmo fica bastante tipo, olha, ok, se calhar isto aqui não é assim tão falso quanto eu pensava, porque ele tinha uma ideia, e que eu acho que normalmente as pessoas no geral têm a ideia que estes reality shows são muito feitos, muito encenados, mas na verdade, neste caso, ele está bastante surpreso com isso, né, porque ele realmente vê que está ali algo mais que se calhar não é tão falso quanto ele esperava inicialmente. Portanto, ele mesmo diz, porque é que tem aquela questão, eles não têm um script, eles simplesmente têm um diretor que vai aconselhando, mas eles não têm um script que têm que seguir, simplesmente as coisas vão desenvolvendo, aquilo é no setting escolar, as personagens vão falando, e eventualmente podem vir gostando uma das outras ou não sei, mas o episódio acaba por focar muito em duas abordagens, que é vermos a Yuki e os outros atores realmente a saírem-se bem, a serem bastante bem falados pelas pessoas do Twitter, basicamente pelas redes sociais, enquanto que vemos em contraste a nossa Akane, que ela própria acha que não tem um elemento que a destaque como tem a Yuki e os outros, e portanto ela acaba por ficar mais de lado, ou pelo menos é a maneira dela pensar, e isso acaba mesmo por literalmente levar a com que ela não se sobressaia, porque ela fica muito com aquela ideia de que se calhar não tem nada que consiga captar as pessoas, e como tal vemos que ela realmente esforçou-se muito, ela lutou para estar onde está, ela fez tudo o que pôde e mais alguma coisa para poder estar ali, e vemos também uma parte onde temos lá o diretor o chefe da empresa dela a dizer que tinha muita gente que queria ir para aquele papel, mas ele acabou, por causa do empresário e tudo mais, acabou por dar esse papel, e ele quer que ela tenha mais impacto, porque é, no fundo,
o nome da empresa que fica em jogo e portanto acabámos literalmente por ignorar o lado humano e apenas o que interessa é a empresa e a imagem da empresa. Portanto, mas pronto, o episódio depois desenvolve, eles têm bastantes, continuam a desenvolver no que toca ao reality show, vai acontecendo desenvolvimentos na trama, lá no plot, no enredo dessa série, né? Essa série entre aspas, esse reality show. Vemos a Yuki e os outros rapazes, vemos um subplot, um subenredo de romance que desenvolve e a Akane continua a ficar cada vez mais para trás e ela começa a ver que tem comentários onde dizem que a malta diz que ela nem sequer está ali, que é como se fosse um fantasma, é tipo, ela estar ou não estar é exatamente a mesma coisa, porque ela não tem presença nenhuma, até que acontece um evento que não foi proposital, que foi basicamente a Akane a tentar ser mais assertiva, a tentar puxar mais para ela um ponto, ela tentou começar a se dar mais com o rapaz que andava lá com o Yuki, portanto, no fundo ela tentou fazer algo, tentou sair um bocado da caixa dela porque depois de ver esses comentários todos. E é engraçado porque o título do vídeo é mesmo Ego Surfing, que é no fundo os atores, e o que seja, atores, cantores, dançarinos, vão procurar sobre eles mesmos no Twitter e nas redes sociais sobre as suas prestações. E embora isso possa ser bom para alguns, para outros pode acabar por não ser algo tão positivo e é realmente o que vamos acabar por ver a situação da Akane, não é? E portanto o plot continua e a Akane então continua a tentar ser mais assertiva, continua a tentar se impor, até que sem querer, após um momento assim meio dramático, assim, ela começou a ficar meio em pânico, mas ela começou a ficar mais ok, eu vou conseguir, mas bastante eufórica para dentro, não por fora, claro, para fora não, mas para dentro, e sem querer ela acaba por arranhar a estrela do reality show, no fundo, né? Porque era ela que estava a desenvolver o romance com outro rapaz, com outro ator, e portanto, sem querer, não foi com maldade nenhuma, mas isso acaba por influenciar imenso este episódio, porque começam a cair um bando de ameaças, um bando de tudo e mais alguma coisa nas redes sociais na Akane, e a própria Akane depois ainda tenta pedir desculpa, o que se fôssemos se vivêssemos num mundo ideal, o pedido de desculpa de algo que ela nem teve maldade nenhuma teria resolvido, mas neste caso foi muito pior e nas redes sociais funciona ao contrário, simplesmente aumenta a incidência na coisa, neste caso, e aumenta o weight em cima dela, porque é quase como se fosse um admitir da culpa, e como admite a culpa, então quer dizer que está mal, então como está mal vai ter que levar. E pronto, então a parte final, a última parte do episódio, é no fundo a Akane a cada vez mais perdendo o seu sorriso, que não é, já era meio tímido, porque ela esforçava-se muito, então nem tinha muito tempo para sorrir, mas ela foi começando a perder cor, foi começando nós começamos a ver que a rotina dela começa a mudar, ela começa a ficar muito mais triste, porque nós vemos, tem ali um contraste do passado, vai-nos mostrando que ela realmente falava com toda a gente, ela esforçava-se, ela fazia tudo e mais alguma coisa para conseguir realmente ser uma boa atriz e para assumir melhor, né, como ser melhor pessoa, né, ter de esforçar-se. E isso aí acaba por literalmente contrastar com o que está a acontecer, que ela começa literalmente a ficar bastante triste, com aquela cara pálida, aquela vontade de não ir para a escola, porque ela ouve coisas na escola sobre ela, né? Porque infelizmente o facto de ser atriz faz com que caia incidências que toda a gente a conhece, e como é algo que realmente atingiu grandes massas, toda a gente na escola soube, e como tal, nem na escola ela estava bem, e portanto ela começa a vomitar e tudo mais, portanto vemos ali realmente indícios de depressão, indícios de que vontade de suicidar, e até que depois de de cenas muito bem dirigidas, pá, isto eu sei que eu não quero estar a dizer isto de algo contente, mas em termos de produção este foi o melhor episódio dirigido. Foi realmente um episódio muito, muito bom nesse aspecto. Diretor Kuniyasu Nishina, que já tinha trabalhado com 86 e Kaguya, portanto com diretores como o Oishi e o Atakayama, que são diretores incríveis e que têm os dois uma identidade muito própria. E se vocês forem a reparar, a maneira como esta parte final é dirigida é muito parecida com algumas quirks, com algumas semelhanças a 86, né? Como por exemplo quando ela está com a cara cortada com um raio de luz, né? Que simboliza a cabeça do corpo, e em 86 temos muito bem isso. Aquele framing da câmara quando está tipo a filmar lá os atores lá no reality show, também muito 86-like. Transições abruptas que também tínhamos muito 86, mas sempre muito bem trabalhadas e muito bem feitas. Portanto, em termos de direção, este foi sem dúvida o melhor episódio, melhor que o primeiro também, na minha opinião, porque o primeiro episódio teve momentos muito bons, mas nem todo o episódio no total foi bem dirigido. Este foi muito mais consistente e atingiu uns níveis maiores do que toca a storyboard e direção, na minha opinião. Portanto, nesse aspecto,
desse aspecto foi simplesmente incrível, foi simplesmente fenomenal, e quem dera que tivéssemos este tipo de direção durante todo o anime, juntamente com os designs da capa, que são simplesmente fantásticos. E portanto a parte final acaba por remeter então a isso, né? É uma parte, é solitário, é uma parte bem dirigida, mas muito obscura, muito, a retratar muito bem o sentimento de que a Akane está a passar. Até que no final ela literalmente acaba por ceder e acaba por subir a uma ponte, e o objetivo dela é suicidar, até que é salva pelo Aqua, e então acaba aí o episódio com o Aqua a salvar a Akane, e esperemos nós que ele comece a ajudá-la, pelo menos, ou pelo menos não necessariamente ajudar, mas pelo menos que faça ver que pá, é uma fase horrível, é verdade, mas se tiver alguém que possa pelo menos dar uma voz, que possa dizer que ok, se calhar isto vai ficar tudo bem, às vezes o que é necessário, cada caso é um caso, mas às vezes o que é necessário é simplesmente ouvir alguém a dizer ok, vai ficar tudo bem, ok, isto vai passar, ok, por muito difícil que seja, às vezes ouvir uma palavra amiga é algo que ajuda imenso, não é? E portanto o episódio acaba aí com essa cena bastante bem feita, e portanto todo o episódio, principalmente esta parte final, foi muito difícil de engolir, foi bastante complicado, realmente, pelo que eu sei e pelo que eu vi, isto foi inspirado numa história verdadeira de uma wrestler japonesa, ok, que também passou pelo mesmo e suicidou-se, infelizmente acabou mal, neste caso acabou bem, né? Tendo em conta que o mal seria suicidar, portanto acabou bem de certa forma, mas de facto foi então baseado nesse caso, e portanto realmente uma boa maneira de escrever e de conseguir passar, também de certa forma, acho que também uma tentativa de ajudar quem possa estar a passar por algo parecido, porque possa ver que existe se calhar uma luz no fundo do túnel, mesmo por muito pequena que seja, se calhar existe lá uma luz. E portanto depois o episódio também acaba com uma mensagem a dizer que é um trabalho fictício e portanto as personagens não existem na realidade, mas o problema em si existe, está muito presente e mata imensa gente em todo o mundo, e portanto sempre existem um bando de ligações, aqui em Portugal existe o SOS Voz Amiga, por exemplo, onde vocês simplesmente podem ligar e tem alguém do outro lado, nem que seja para falar, para desabafar, o que seja, para tentar no fundo ajudar e tentar atenuar o quão difícil a vida é, e principalmente neste tipo de problemas, onde principalmente celebridades acabam por ficar muito expostas a opiniões alheias que acabam por de facto afetar e muito uma pessoa. Portanto, isto também vale para mim como content creator, embora eu seja pequeno e portanto não tenha muito aceite, graças a Deus, mas vale para toda a gente, não só além de mim e não só além de celebridades, toda a gente pode sentir isso, mesmo que não seja pelas redes sociais, seja noutro aspecto. Portanto, eu achei que este vídeo era importante eu fazer, resumi assim muito brevemente e disse o que eu achei. Acho que foi muito bem escrito, acho que nós conseguimos ter uma nuance muito mais interessante da personagem, conseguimos entender a personagem, e neste momento é a personagem mais bem escrita de todo o anime, porque conseguimos em um episódio conseguir entender muito bem o que é que levou ao que levou, e o que é que poderemos agora enfrentar, e o que é que poderá agora mudar para que tudo fique melhor. E portanto foi um excelente episódio, difícil de ver, sem dúvida alguma, mas que realmente vale muito a pena, e Yoshino continua a ser, para mim, o melhor anime desta temporada, de longe. Tenho Vinland, mas Vinland é da anterior, portanto eu não vou contar, mas desta temporada para mim continua a ser o melhor anime. Temos Tengoku, que também é que é muito bom, com bastante mistério, que ainda não fiz vídeo, mas irei fazer eventualmente. Mas eu acho que o Shiroko é um nível acima, pelo menos no que toca a storytelling, e este foi fenomenal. Fenomenal do ponto de vista da maneira como foi descrito e da maneira como foi dirigido, storyboarder, apresentado para nós. Portanto, o meu nome é Kaiser, não se esqueçam de deixar o vosso like, por favor, ajudem, malta, imenso, porque tive poucos likes no último vídeo ao Shinokoi, eu gostaria muito que vocês me pudessem ajudar. Partilhem, passem este vídeo para os vossos amigos que gostam de anime, não custa nada, é um vídeo normalmente de 12 minutos, 13 no máximo, e não vos custa nada ver estes vídeos, e passem aos vossos amigos que estão a ver e deem a minha opinião, porque eu quero crescer aqui em Portugal e só cresço se vocês me ajudarem. O meu nome é Kaiser, fiquem bem, tchau, tchau.